Segundo Crônicas 32, versículos 7 e 8, está escrito assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Ezequias se encontrava cercado. O inimigo havia cercado Jerusalém. Um exército imenso, gigantesco, humanamente não tinha a menor chance de Ezequias vencer. Mas ele aqui é tomado pelo Espírito Santo e declara e profetiza: há um maior conosco do que com ele. E eu pergunto, você crê que o Senhor é contigo, todo-poderoso, e Ele é maior do que qualquer luta, problema, dificuldade? Você crê nisso? Então declare comigo: há um maior comigo, o Senhor meu Deus, que me dará a vitória. Você crê nisso? Crê que Ele vai falar conosco? Então coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Fecha os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, está derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus. Antes de compreendermos melhor do que está se tratando aqui, temos que voltar um pouquinho na história para entendermos o contexto. Ezequias, ele assume o reino ainda jovem, aos 25 anos de idade. Seu pai, o rei Acás, havia morrido e tinha sido um péssimo rei e um péssimo exemplo. O rei Acás, ele colocou imagens de escultura dentro do templo que Salomão havia construído para Deus. Ele mandou os sacerdotes e levitas irem embora. Ele fechou as portas do templo, ele acabou com o culto a Deus. Ele dobrou os joelhos, o rei Acás, pai de Ezequias, dobrou os joelhos diante dos deuses da Síria, de Damasco, não é? Ele pegou o ouro e a prata que era da casa do Senhor e levou para Damasco. E por conta, não é, da sua idolatria, da sua rebeldia, da sua desobediência, Deus permite que os inimigos venham e dominem Judá e vençam Jerusalém. Só que após a morte de Acás, Ezequias, seu filho, resolve tomar uma postura diferente. Ele se espelha não no mau exemplo que seu pai deu, mas ele se espelha no maior rei da história de Israel, que é Davi. E ele toma atitudes já logo no primeiro mês do reinado, não é? Porque quem quer mudar, muda logo. Tem um ditado que diz assim: não espere para amanhã, você pode fazer hoje. Ele já tomou, assim que assumiu o trono, ele já tomou algumas atitudes. E a fé, minha gente, é certeza, é convicção. Fé do hebraico é emuná, é confiança seguida de atitude. Não adianta dizer eu acredito e não fazer nada e não se mexer. Ele acreditava que Deus iria mudar aquela situação. Ele pega um reino falido, um reino quebrado, financeiramente está quebrado, não é? Militarmente está falido, quebrado, ele não tem exército, socialmente está arruinado, destruído, espiritualmente nem, não se fala nisso, está
caos terrível. Então, de todas as esferas, ele pega uma tragédia, mas ele sabe o Deus que ele crê. Ele acredita que Deus vai mudar aquela história. E aí pensa você consigo mesmo, como é que está a sua vida? Como é que está as coisas ao seu redor? Saiba que Deus é poderoso para mudar qualquer circunstância, qualquer situação. Ele então, em primeiro lugar, ele convoca o povo. Ele reúne o povo e ele diz: vocês estão vendo aí a situação que nós estamos vivendo. Nossos pais pecaram, deixaram a Deus, caíram na idolatria, se rebelaram, por isso que Deus permitiu essa tragédia toda. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, porque Ele muda essa história, Ele tira a nossa vergonha, Ele opera em nossa vida, e o povo faz essa aliança. Aí Ele manda chamar os sacerdotes, os levitas, Ele diz aos sacerdotes: se consagrem, se santifiquem, e assim eles fazem. E aí ele diz para eles: olha, tirem toda a imagem de escultura dentro do templo, consagrem o templo, santifiquem o templo, e assim eles fazem. Quando eles fazem isso, Ezequias vai de madrugada com os sacerdotes, apresenta sacrifícios a Deus, novilhos, bois, 7 novilhos, 7 cordeiros, 7 bodes, ele oferece em consagração a Deus. E ele começa a se dedicar às coisas do Senhor. Ele começa a restabelecer o culto a Deus. Ele já compreendia cerca de pouco mais de 800 anos antes de Cristo o que o Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele coloca Deus em primeiro lugar, ele coloca o templo, o culto, ele coloca o servir a Deus em primeiro lugar. Ele chama o povo: vamos restabelecer o culto, voltem a buscar a Deus. Ele convoca toda a nação dizendo: tragam os dízimos, as ofertas, vamos apresentar, como disse Moisés, o sacrifício pela manhã, o sacrifício à tarde. Ele convoca o povo, ele diz: vamos celebrar a Páscoa, vamos trazer à memória aquilo que Deus fez no Egito, e Ele é poderoso para fazer de novo. E assim o povo vai se unindo, e assim o povo vai buscando a Deus, e assim vão se alegrando. E o texto diz que ele fez tudo, buscou a Deus de todo o coração, buscou a Deus conforme a lei de Moisés, os mandamentos, conforme a palavra, fez tudo diligentemente. E Deus se agrada de um homem e de uma mulher que o busca com verdade, com sinceridade, de todo o coração. Deus usa Jeremias para dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É Ezequias que vai quebrar a serpente de metal, vai destruí-la. Pastor, qual serpente de metal? Na época de Moisés, depois você lê o livro de Números, o povo começou a murmurar contra Deus, estavam no deserto, e aí Deus envia serpentes que mordiam o povo, e chamaram as serpentes de serpentes ardentes, porque quando mordia o veneno entrava na veia e parecia queimar, parecia arder. E aí o povo fala com Moisés, se arrepende, Moisés clama a Deus, e Deus diz: Moisés, faça uma serpente de metal, coloque numa haste, e todo aquele que for picado, se olhar para a serpente, será curado. Tudo isso tem um porquê. A serpente representa Jesus Cristo. O poder não era o metal propriamente dito, o poder era naquilo que Deus falou, era na palavra do Senhor, e aí muitos foram curados. Mas quando saíram daquele lugar e foram para outro, levaram escondido a serpente de metal. De Moisés a Ezequias, estamos falando de algo em torno de 7 séculos, de 700 anos. Durante 700 anos, cultuaram a serpente de metal de maneira às escondidas. Cultuavam. E deram inclusive o nome à serpente de metal de Neustã. Acendiam incenso para a serpente de metal. Ezequias foi lá e quebrou, e destruiu a serpente de metal, destruiu os altares pagãos, aboliu a idolatria e restaurou o culto somente ao Senhor. E aí o povo começa a prosperar, porque quando o povo busca a Deus de todo o coração, as bênçãos se tornam consequência. Muito bem, o inimigo, vendo tudo isso, se levanta.
O inimigo vem, porque, querido, uma pessoa que serve a Deus de qualquer maneira, que não busca a Deus de todo o coração, que não honra a vontade e a palavra de Deus, esse não incomoda o inimigo, não. Esse pode estar dentro da igreja, pode estar dentro da igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não vive o evangelho, pelo contrário, vai ser motivo de escândalo. Vai ser motivo de afastar os outros do evangelho, porque vai ter gente que vai olhar e dizer, esse daí está na igreja todo dia, no mundo eu vou na igreja para quê? Eu tiro por mim. Antes de eu me converter, na vizinhança eu tinha péssimos exemplos. E eu olhava e eu pensava, ser crente que nem essa criatura aí, ser cristão que nem esse daí, Deus me livre. Prefiro continuar na vida do jeito que eu estou indo muito bem. Porque uma pessoa que não vive a verdade do evangelho não tem transformação. E evangelho sem transformação é religião. O Senhor tem para nós transformação de vida. O Senhor quer que vivamos e vivamos pela fé. E quando vivemos pela fé, Ele age em nossa vida. Ele opera porque vivemos conforme a palavra dEle, a vontade dEle. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí o capítulo 32 começa dizendo, depois de toda essa fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria. Compreenda que são dois países diferentes, você vai encontrar na Bíblia, tá? Síria, a capital era Damasco. Já a Assíria, a capital era Nínive. A Assíria é o atual Iraque, tá? E Síria continua sendo Síria até os dias de hoje. O rei de Nínive, da Assíria, chamado Senaqueribe, nessa época tinha o exército mais poderoso do mundo. Eu não sei se você sabe, hoje o exército mais poderoso do mundo é o exército americano. Eles têm a maior quantidade de ogivas nucleares do mundo. Eles têm a maior quantidade de efetivo militar. Eles são capazes de lutar qualquer guerra, em qualquer lugar do mundo e vencer. São imbatíveis. Investem muito dinheiro no exército. Mas nessa época aqui, o maior exército conhecido era do rei Senaqueribe. Era um exército imbatível. Era um exército que não sabia o que era derrota. Esse exército imenso, gigantesco, cerca Judá. Cerca Jerusalém. E o rei Senaqueribe envia mensageiros ao rei Ezequias. Não é? E a princípio, quando os mensageiros chegam e a cidade era toda murada, Ezequias toma alguns cuidados, como por exemplo, desviar o curso das águas por galerias subterrâneas, para que não ficassem sem água na cidade, que era toda murada. E ele está lá no palácio, os mensageiros chegam ao pé do muro, e os mensageiros dizem para que todos ouvissem. Assim diz Senaqueribe, se entreguem todos, senão vocês vão morrer. Assim diz Senaqueribe, se não se entregarem, vocês vão comer estrume e vão beber a própria urina. Se entreguem enquanto é tempo, porque se entregarem, o rei poupará a vida de vocês. E aqueles homens de cima daquele muro olhavam e viam uma multidão incalculável de soldados ao redor de toda Jerusalém. Humanamente não tinha o que fazer. E é interessante, minha gente, quando os problemas vêm um por vez, é mais fácil de lidar, não é verdade? A questão é quando vem tudo de uma vez. Quando a doença chega, o problema financeiro chega, o problema conjugal chega, o problema no trabalho chega, a família não está bem, tudo parece que está cercado de problemas. O inimigo é ousado, o inimigo exige rendição imediata. Humanamente, Ezequias não tem como resolver, ele não tem força militar para enfrentar, ele não tem como vencer, mas quando o povo ouve aquilo que o inimigo diz, houve medo no coração do povo. Os ânimos acabaram, estavam cercados. É quando o Espírito Santo toma a vida de Ezequias e ele vai lá e chama o povo, reúne o povo na praça e ele vai dizer essas palavras que acabamos de ler. E eu quero ler novamente, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, o versículo 7. A primeira coisa é: esforçai-vos. Esforçai-vos. Minha gente, sem esforço não chegamos em lugar nenhum. Esforçai-vos. O inimigo está ameaçando? Tá. O inimigo é poderoso? É. O inimigo é imbatível? Talvez. Ele pode se achar, mas Ezequias não pensava desse jeito, não. Agora, é necessário esforço. Minha gente, Deus espera que eu e você nos esforcemos. E nos esforcemos para as coisas dele.
Por exemplo, um dia de chuva como esse, você vai trabalhar com chuva ou sem chuva? Vai ou não vai? Com chuva ou sem chuva, vai. Vai trabalhar. Seja tomando chuva, seja de ônibus, seja de carro, seja a pé, mas vai. Você tem que se esforçar, senão não recebe o pagamento. Não é? Quando tem um compromisso, se esforça e vai. Agora tem gente que não se esforça para as coisas de Deus. E Ezequias está dizendo, esforçai-vos, se esforcem. Querido, nós temos que nos esforçar para congregar mais. Nós temos que nos esforçar para orar mais. Nós temos que nos esforçar para jejuar mais. Deus espera que oremos. E oremos não só de vez em quando. Oremos sem cessar. Oremos em todo o tempo, disse o Senhor Jesus, sem nunca esmurecer. Deus espera que jejuemos, não é de vez em quando. Ele diz, quando jejuardes, não é se vai jejuar, é quando. Tem que ser algo periódico, tem que ser algo contínuo. Nós temos que nos esforçar para aprender a Escritura. Nós temos que nos esforçar, não só para conhecê-la, mas principalmente para praticá-la. Nós temos que nos esforçar. Deus espera isso. Diga para a pessoa que está do teu lado, se você fizer o possível, Deus vai fazer o impossível na tua vida. Agora, não espere Deus fazendo o impossível, se você não faz nem o possível, se não faz nem o básico, se não faz nem o feijão com arroz. Esforço, esforçai-vos e tende bom. O desanimado não consegue nada. O desanimado não chega em lugar nenhum. Não chega em lugar nenhum. Esses dias um irmão contou um testemunho aqui, estava desempregado, mas veio buscar Deus. E aí veio buscando a Deus e orando, clamando, casado, tem casa para sustentar. Deus abre uma porta de emprego para ele, trabalhando em Alphaville, numa boa empresa. Não é? Deus abre essa porta para ele, já com mais de 50 anos de idade, começou a trabalhar. E aí ele me diz, pastor, a empresa que eu comecei a trabalhar, ele contou o testemunho aqui, não sei se você lembra dele. E ele me diz, pastor, a empresa que eu comecei a trabalhar está contratando gente. É ramo de construção civil, está contratando pedreiro, está contratando armador, carpinteiro, ele falou lá um monte de profissão. E me deu o endereço, o cartãozinho, falou, se tiver alguém aí precisando, pode indicar, pede para ir lá. Uma boa empresa, uma empresa grande. E aí teve gente aqui, não é que eu falei, teve irmão que começou a trabalhar, não é? Registrado pedreiro, trabalhando, recebendo os benefícios. Mas teve um, não é? Esses dias atrás, aí à tarde, ele precisando de trabalho também. Eu falei, fulano, uma empresa boa, grande, lá em Alphaville, está contratando. Não está chamando para fazer entrevista, está contratando. Ele falou, pastor, mas onde é? Aí eu dei o endereço, falei, você conhece assim, 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 e tal, e tal, e tal? Ele falou, sim. Eu falei, a pé. Se você for daqui para lá a pé, acho que você não gasta mais de meia hora. Aí ele, mas será que vai contratar? Eu falei, vai, criatura, o irmão falou que não estão fazendo entrevista, está chamando para contratar, está precisando de gente, estão construindo um prédio, precisa de muita gente. Mas será que tem que ter as ferramentas ou a empresa tem? Eu falei, eu não sei, vai ver lá, mas pelo menos vai. O camarada novo, 30 e poucos anos de idade, saudável, 2 pernas, 2 braços, pleno gozo da saúde. Eu falei, mas vai lá. Mas era um desânimo. Não foi. Ele vive no lema do Seu Madruga. Você já viu o seriado do Chaves? O lema do Seu Madruga é, não tem trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. O desanimado encontra empecilho em tudo. Tudo é difícil, tudo é problema. Querido, Deus não quer ver você desanimado, não. Deus quer ver você com bom ânimo, principalmente diante das lutas, principalmente diante dos problemas, principalmente diante das adversidades, porque elas virão. Provérbios 24 diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Ezequias então diz ao povo, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está. Ele está vendo, e o povo também está vendo. Amados, para enfrentar o problema, a primeira coisa é saber qual é o problema. É diagnosticar, a situação é essa. A realidade é essa. Essa é a realidade, não é? Qual é a sua realidade? Qual é o problema que você enfrenta? Pastor, o problema é de saúde. É um problema familiar, o marido está bebendo, o filho está na droga. Qual é o problema? É o desemprego, é as dívidas. Qual é o problema? Qual é a situação que você enfrenta?
Aparentemente pode parecer grande. Não é o que Ezequias está dizendo? É uma multidão. Não era um soldado ou dois, não era meia dúzia. Era uma multidão. Era um exército de algumas centenas de milhares de soldados. Ele olha para tudo aquilo, em outras palavras, ele está dizendo: não viva por aquilo que está dentro dos seus olhos. Não viva por aquilo. Ele diz mais, ele diz no final do versículo 7, porque há um maior conosco do que com ele. Levante a mão e declare: há um comigo que é maior. Diga: há um comigo que é maior do que qualquer problema. Diga comigo: há comigo um maior do que a doença, um maior do que a dívida, do que o problema, do que o vício, do que qualquer coisa. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é maior do que qualquer doença. Ele é maior do que qualquer problema. Ele é maior do que qualquer luta. Ele é o Todo-Poderoso. Ezequias acredita nisso. Ele tem convicção disso. E ele diz mais: com ele, com Senaqueribe, com o exército inimigo, com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Levante as duas mãos e declare: o Senhor está comigo. Mas declare com fé: o Senhor está comigo. Você não está só, você não está desamparado. O Todo-Poderoso está com você. Você é menina dos olhos dele. Ele tem você na palma da mão. Ele garantiu, dizendo: estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que ele é conosco, e ele não está conosco para ficar estagnado, parado, petrificado. Não. Você sabe aquela pessoa, não sei se você já vivenciou isso, sabe aquela pessoa que, por exemplo, você está pegando algo pesado e ela não se mexe para ajudar? Você já presenciou isso? Já viveu isso? A pessoa está vendo que você precisa de ajuda, mas ela não move um dedo para ajudar. Você conhece gente assim? Não é você não, né? Não, pastor, sou proativo. Não, tem gente que vê os outros, pode fazer, mas não. Isso é pecado. Tiago 4,17 está escrito: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O Senhor nosso Deus, diz aqui a palavra, ele está conosco para quê? Diga comigo: para me ajudar. Diga: ele quer me ajudar. Diga comigo: ele é o meu ajudador. Diga comigo: ele vai me ajudar. E não só vai te ajudar, ele vai guerrear as suas guerras, ele vai à tua frente, porque ele é o Todo-Poderoso. Agora, para Deus ajudar, para Deus agir, nós temos que fazer a nossa parte. E naquele momento, imagine você, uma cidade inteira cercada, naquele momento de angústia, de aflição, essa palavra vinda da boca do rei veio como um refrigério, veio como um bálsamo, veio como um descanso aos corações aflitos. Diz o texto que o povo descansou naquelas palavras. Querido, talvez você chegou aqui hoje angustiado, talvez você chegou aqui preocupado, talvez você chegou ansioso, talvez as lutas lhe cercaram, mas acredite, Deus tem descanso para você, Deus tem refrigério para a tua alma, Ele vai te ajudar. Como pastor, não questione como, só creia que Ele é contigo, Ele vai te ajudar, Ele vai mudar essa história, Ele é o Todo-Poderoso. Descansa o teu coração. O Senhor Jesus deixa claro o convite que faz, dizendo: vinde todos que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, encontrareis descanso para a vossa alma. Aquele que habita na sombra do esconderijo, aquele que habita na sombra do Altíssimo, no esconderijo do Onipotente, esse descansará. Ele tem descanso para você. Ainda que o mundo lhe angustie, ainda que os problemas roubem a sua paz, Deus está contigo. Mas Ezequias, ele não só libera uma palavra profética. Querido, olha aqui para mim. Do fruto da sua boca você vai viver. Se você profetizar a derrota, é a derrota que você vai viver. Se você profetizar a tragédia, é a tragédia que você vai viver. Se você profetizar a desgraça, é a desgraça que você vai viver. Tome cuidado. Não abra a boca para dizer essa doença não tem cura. Não abra a boca para dizer, esse aí vai morrer no vício, vai morrer na droga. Não abra a boca para dizer, esse salário de miséria, não tenho dinheiro para nada. Não abre a boca para profetizar o mal, para profetizar
negativamente. Pelo contrário, abra a boca e profetize, a saúde vai chegar. Abra a boca e profetize, a libertação vai chegar. Abra a boca e profetize, a bênção chegará. Abra a boca e profetize, essa história vai mudar. Abra a boca e profetize, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abra a boca e profetize, Deus abençoará e prosperará a obra das minhas mãos. Deus realizará o sobrenatural na minha vida. Ezequias está profetizando. O Senhor está conosco para guerrear as nossas guerras, para nos ajudar. Muito bem. O inimigo envia cartas de afronta, exigindo a rendição. O que é que você faz quando você recebe uma má notícia? O que é que você faz quando você recebe uma notícia que lhe tira o chão? O que é que você faz quando está diante de algo que não tem como resolver? Alguns talvez deixem a angústia tomar conta. Outros talvez o choro chegue, não é? E é natural dependendo da situação, só que o choro não pode dominar. A angústia não pode dominar. Volte algumas páginas aí, segundo livro de Reis, capítulo 19. Ezequias recebe cartas do inimigo, cartas de afronta, cartas exigindo a rendição imediata. Quando ele recebe essas cartas, versículo 14, encontrou? Segundo Reis 19. Queridos, Deus vai fazer o impossível se nós fizermos o possível. Não adianta esperar que Deus faça o sobrenatural se não fizermos nem o natural, nem o beabá. Segundo Reis 19, versículo 14 diz: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do... O que ele foi? O que ele fez, aliás? Foi em quem resolve. Foi em quem resolve. Ô querido, não adianta buscar ajuda de quem não resolve. Diga para a pessoa que está do teu lado, tem um que resolve qualquer coisa. Diga, tem um que é a solução para tudo. Tem coisa que a medicina não resolve. Talvez você já pode ter batido a porta da medicina e a medicina não resolveu. Tem um que resolve. Talvez você já bateu a porta da psicologia, da psiquiatria, a psiquiatria não resolveu. Talvez você já bateu a porta do tratamento do vício, isso não resolveu. Talvez você já bateu a porta do judiciário, da empresa, isso não resolveu. Mas tem um que é todo poderoso, ele resolve tudo. E o acesso é tão simples. E o acesso está disponível a todos. Juiz, para falar com ele, você tem que agendar horário. Tem que agendar. Médico, consulta, tirando pronto-socorro, que é emergência, tem que agendar, sim ou não? O Todo-Poderoso você não precisa agendar, não. Porque Ele está disponível o tempo todo. Porque Ele está disponível diuturnamente, dia e noite. Estendeu as cartas perante o Senhor e foi para a casa de Deus. Amados, vivemos em dias, infelizmente tem muita gente que vive na lei do mínimo esforço e não se esforça para nada. Eu conheço casos de gente que ela tem força para ir na padaria, para ir no mercado, no sacolão, só não tem força para vir à igreja. Ela consegue, em casa, limpar a casa, limpar o banheiro, mas não consegue dobrar o joelho e orar. Ela consegue ver a novela, ela não consegue estudar a palavra. Ela consegue fazer outras coisas, só não consegue fazer as coisas de Deus. Isso é perigoso. Ezequias vai à casa do Senhor. E o que ele fez? Versículo 15, diga comigo, ele orou. Diga, ele orou. Olha aqui para mim, humanamente ele não tinha um exército, fisicamente ele não tinha, mas ele sabia que Deus tem um exército celestial. Humanamente ele não tinha armas, mas espiritualmente ele sabia, as armas da minha milícia são poderosas em Deus para destruir toda a força do inimigo. Humanamente o inimigo tinha lança, o inimigo tinha escudo, o inimigo tinha espada, mas espiritualmente ele tinha a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, as sandálias do evangelho, a espada da palavra, e orou, querido, e essa armadura também está à disposição, e Deus quer ela sobre a tua vida, e Deus quer te dar essas armas, e a oração é uma arma poderosa, porque através da oração, o Todo-Poderoso se move, a mão dele está estendida, e ele age.
Ele orou. Ele orou. Vamos ler a oração. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: o Senhor Deus Israel, ó Senhor Deus Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reis da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus está ouvindo tuas orações. Abre, Senhor, os seus olhos e olha. Diga para a pessoa que está vendo o que você está passando. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se servir de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Uma oração curta. Olha aqui, querido, Deus não está preocupado com palavras bonitas. Deus está preocupado com uma coisa: sinceridade no coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É através da oração que chegamos ao coração de Deus. A oração tem que ser com verdade, ela tem que ser com sinceridade. Não é? Não adianta, às vezes tem gente que ouve o outro orar: ó Altíssimo e Soberano, pelo beneplácito de tua glória, tira-nos do vitupério, meu Deus, opera com poder e glória. E aí a pessoa pergunta: o que é vitupério? O que é beneplácito? Ah, eu não sei orar desse jeito. Oh, querido, Deus quer ver você orando com suas palavras. Deus quer ver orando com sinceridade no coração. Quem está entendendo, diga amém. Ele ora com sinceridade. Deus ouviu a oração dele. Deus viu. Deus fala lá com o profeta Isaías. Vai lá, fala para ele que eu ouvi a oração dele. Fala para ele que o inimigo não vai invadir Jerusalém, não. Fala para ele que eu vou agir. Fala para ele que eu vou operar. E olha aqui, querido, Deus mandou um profeta avisar. E Deus está me mandando te avisar. Deus está ouvindo as suas orações, Ele está vendo a tua angústia, e Ele vai agir na tua vida, e Ele vai mudar essa história, e é Ele que transforma a vergonha e a humilhação em honra, porque Ele não desampara quem confia nele, Ele não desampara quem crê nele, Ele é o Todo-Poderoso. O versículo 35 diz o seguinte, estou em 2 Reis 19, versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Está escrito na tua Bíblia o anjo do Senhor? Se tiver uma caneta, passa um traço aí que você já vai entender o porquê. E feriu do arraial dos assírios a 185 mil deles. Levantamos pela manhã cedo, eis que todos eram corpos. Quantos anjos, minha gente? Um. Só que aqui não diz um anjo do Senhor. Diga comigo, o. Você sabe que na língua portuguesa, o é artigo definido. É diferente de um. Um é qualquer um. É indefinido. O a é artigo definido. É específico. Uma é indefinido. Um anjo. Mas não foi um anjo qualquer. Foi o anjo do Senhor. Feriu 185 mil soldados inimigos. Vai continuar na leitura. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi. Imagine a surpresa, acordar pela manhã e ver essa multidão gigantesca. Estamos falando aí pouco mais da metade da população de Carapicuíba. Você tem ideia do que é isso? Pouco mais da metade da população da cidade inteira, dessa cidade. 185 mil pessoas. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, voltou e ficou em Nínive, sua capital. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, mataram ele, porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Pastor, o que você falou para grifar o anjo do Senhor? Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, o anjo do Senhor se refere a uma pessoa.
Está escrito lá em Gênesis 22, o anjo do Senhor bradou do céu a Abraão, dizendo: Abraão, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Está escrito que o anjo do Senhor apareceu a Josué e disse: tira as sandálias dos pés, porque onde você está é terra santa, porque está na presença do anjo do Senhor. Está escrito por Zacarias, uma visão que ele teve, que estava sentado o Senhor, e o anjo do Senhor à sua direita, e lá o sumo sacerdote Josué e Satanás, aliás, estava Satanás sua mão direita acusando, mas o anjo do Senhor disse: passou de ti a tua iniquidade, tira as vestes sujas, coloca uma veste nova. Sabe quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor no Antigo Testamento é Jesus Cristo, é Ele que opera, é Ele que age, é Ele que derrota o inimigo, foi Ele que desceu a essa terra, foi Ele que derramou até a última gota de sangue para nos fazer mais do que vencedores, foi Ele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, é Ele que nos dá poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, é Ele que nos reveste com armadura, é Ele que vai à nossa frente, é através dele que somos mais do que vencedores. Então acredite, o Senhor lutou a batalha de Ezequias, Ele deu a vitória, e o Todo-Poderoso também vai lhe dar essa vitória. Essa depressão vai sair, essa enfermidade será vencida, essa luta se tornará testemunho em nome de Jesus. Ezequias creu e ele viveu isso. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Queridos, o mesmo Deus que agiu na vida de Ezequias quer agir também em nossa vida. Não sei se você sabe, o nome na cultura judaica tem relevância, tem importância. Ninguém coloca o nome num filho por acaso. Haja vista que Deus muda o nome do patriarca Abrão para Abraão. Deus muda o nome de Sarai para Sara. Deus muda o nome do Jacó para Israel. Israel, quando chega e vê o parto da sua esposa Raquel, do segundo filho, foi um parto difícil. E aí a Raquel, quando é perguntado o nome da criança, a Raquel diz: vai ser Benoni, filho da minha dor. Quando Israel chega e ela morre depois do parto, ele pergunta qual o nome que ela deu. Ela deu o nome de Benoni. Ele diz: não vai ser Benoni não, vai ser Benjamim, vai ser filho da minha destra. O nome tem relevância. Você sabe que na nossa cultura o nome não tem muita relevância, né? Às vezes as pessoas colocam o nome no filho sem nem saber o que significa. Vou lhe contar rapidamente, um tio meu, ele uma vez leu no jornal, ele veio do Piauí para cá, para São Paulo, e pouco estudo, mas o estudo de antigamente vale mais que o estudo de hoje, né? Antigamente quem tinha quarta, quinta série sabia ler, escrever muito bem, fazer conta. Hoje em dia vivemos em tempos que tem gente que termina o ensino médio analfabeto funcional, só preencheu a ficha. Eu sabia ler, só a pronúncia que não era muito boa, a pronúncia dele, mas sabia ler, sabia escrever. Ele lê no jornal um nome, Washington. Ele achou bonito, que nome bonito. Ele era jovem, falou: quando eu tiver um filho, eu vou botar esse nome aqui. Não conseguia nem pronunciar direito. Recortou o jornal, botou na carteira e guardou. E o tempo passou. Aí ele casa, aí tem um filho. E aí quando vai para fazer o registro, ele leva aquele pedaço de jornal e ele diz no cartório: o nome é esse aqui, e dá o sobrenome dele. E ele nunca conseguiu pronunciar Washington, e até hoje chama o menino de Tito. E o menino já está para completar 40 anos, e ele chama o menino de Tito, porque não consegue pronunciar Washington, sequer sabe dizer o que significa Washington. Meu nome é Jean Kardec, e muita gente já me perguntou: mas sua família era kardecista? Alguém era espírita? Minha mãe nem sabia. Meu nome completo é Jean Kardec Oliveira Costa. Meu nome era para ser Jean Carlos. Minha mãe conta que uma vizinha estava grávida no mesmo tempo, e a vizinha invejosa roubou o nome, botou no filho Jean Carlos. Minha mãe ficou, Aí uma outra vizinha falou: por que você não põe Kardec? Aí ela ouviu Kardec, nunca tinha ouvido falar de Allan Kardec na vida. Ela falou: gostei. E aí colocou Jean Kardec. Você sabe que Jean é com J, o meu é com G. O Kardec do Allan Kardec começa com K e termina com C mudo. O meu começa com C e termina com KY. Ela nem sabia como é que escrevia o Kardec. Mas por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque o nome Ezequias significa
fortalecido por Deus. E olha aqui para mim, o mesmo Deus que agiu na vida de Ezequias também quer agir na tua. O mesmo Deus que fortaleceu Ezequias, ele se esforçou, e ele se manteve animado, e ele orou, e ele clamou, e Deus lhe deu vitória. O mesmo Deus vai te fortalecer, e você vai orar, e vai buscar, e vai perseverar, e ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Ezequias orou. Ele estava cercado pelo inimigo, mas ele não esmoreceu. Ele clamou, ele confiou em Deus, ele tinha uma palavra de fé, ele profetizou. E querido, querida, é o Senhor que nos livra do inimigo. É o Senhor que nos dá vitória sobre os problemas. Acima da doença está Deus. Acima das angústias está o Senhor. Maior do que qualquer problema é o Todo-Poderoso. Então declara assim comigo: maior é o que está comigo. Diga: maior é o que está conosco. Nós vemos ao longo da Escritura, o Senhor Jesus, certa feita, o povo da geração de Jesus, quando esteve aqui na terra, olhava para a estrutura física do templo e adorava mais a estrutura física do que o Deus do templo. Por isso que certa feita o Senhor Jesus disse: aqui está quem é maior do que o templo. O povo todo da geração de Jesus conhecia a fama de Salomão, a riqueza de Salomão, a sabedoria de Salomão. E o Senhor Jesus disse: aqui está quem é maior do que Salomão. O povo conhecia os profetas, não é? Sabia das histórias bíblicas. E o Senhor Jesus diz: aqui está quem é maior do que Jonas. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que todos. Ele é o Todo-Poderoso. Qual é o inimigo que lhe cercou? Quais são os inimigos? Quais são as adversidades? É dele que vem a vitória. É ele que nos faz mais do que vencedores. Ele é o maior. O apóstolo João, na sua carta, diz: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o Senhor. Ele diz em outro momento na mesma carta: se o teu coração te condena, maior é Deus que o teu coração. Maior é o Senhor. Maior é o Senhor. Diga comigo: maior é o Senhor. Maior é o Senhor do que qualquer problema. Você crê nisso? Ele vai agir em teu favor. É orar, é acreditar, é se esforçar. O sobrenatural ele vai fazer.